clínica do Luciano, o Bernardo, radioterapeuta do ICESP, do HCOR, o Cláudio, urologista, né, do Brigadeiro, do ICESP, do Grupo Américas. Hoje a gente está indo para o nosso 8º evento de 2021 e o tema escolhido foi o tratamento do câncer de próstata localizado. Esse é um debate antigo, né, das opções de tratamento, de qual seria a melhor opção, e hoje em dia essa discussão vem aumentando cada vez mais com as novas, com o avanço da tecnologia, tanto na radioterapia, na técnica ablativa ou então na própria cirurgia. Hoje nós vamos ter 3 aulas. A primeira aula vai ser uma aula do Cláudio, né, sobre HIFU, que é um grande especialista nesse tipo de tratamento, fazer um pouco da experiência da prática clínica. Depois o Bernardo vai falar um pouco sobre o papel da SBRT na doença localizada. E como convidado especial hoje, o Dr. Luiz Henrique Tanuri, médico urologista do Grupo Américas e mestre em urologia pela USP, tem uma grande experiência aí com processamento radical com robótica e vai trazer para a gente aí por que a gente precisa do robô no dia de hoje. Antes, eu queria agradecer a presença de todos, né, e antes de iniciar o evento, eu queria agradecer nossas empresas apoiadoras, né, as Telas, a Bayer, a BMS, a Electa, Ipsen, Janssen, Merck, MSD, a Roche e Zodiac, que apoiam nossos eventos aí durante todo o ano. Tanuri, passo a palavra para você, para a gente começar falando um pouco sobre a importância aí da prostatectomia robótica. Bom, eu queria agradecer o convite. É um prazer estar fazendo parte desse time aí de craques e trabalhar dia a dia com vocês lado a lado. Realmente é um privilégio. Eu vou compartilhar aqui. Vou colocar aqui na posição. Bom, por que robô? Para que robô? O que o robô pode ajudar a gente, né? Então, lembrando que nós estamos entre não só cirurgiões, urologistas, mas também colegas de outras áreas, e para tentar responder um pouco isso aí, a gente primeiro precisa dar uma passadinha na anatomia de novo, né? Eu brinco com os meus pacientes, falo que o pior lugar do mundo para estar a próstata é onde que ela está, né? Ela está debaixo da bexiga, atrás do pubis, em cima do reto. A urina para sair tem que passar no meio da próstata para chegar até a ponta do pênis. Como se não bastasse só isso, todos os feixes vasculonervosos que vêm para a bexiga, para o reto, para o pênis, obrigatoriamente tem que passar na próstata. Deixa eu passar aqui. Então, é um novelado de fios aí, de veias, vasos que estão entre o pênis, e isso faz com que o urologista, o cirurgião, ele tenha que trabalhar num espaço mais ou menos em média de 5 centímetros quadrados. Só para não passar em branco, o robô é um projeto do Exército Americano, da Universidade de Stanford, e a ideia era de que um cirurgião a salvo em um porta-aviões no Golfo Pérsico conseguisse operar um soldado no campo de batalha lá no interior do Afeganistão. A primeira cirurgia realizada foi uma punção por um braço, através de um braço robótico, né, uma punção cerebral auxiliada por um braço robótico em 1985. A primeira plataforma comercializada foi em 1999, com aprovação da FDA no ano 2000. De lá para cá, teve um grande avanço. Para mim, o grande avanço foi a plataforma S, que ela ganhou uma ótica 3D e o terceiro braço. E de lá para cá, a coisa parece que começou a andar até que chegou nos robôs atuais, em que ela tem um braço, através de um único orifício, você tem braços articulados, que é o robô single port. Mas o que nós temos hoje na prática diária é isso aqui, né? O robô,
isso aqui, cada braço do robô são braços hidráulicos que puxam 30 quilos, portanto, o robô é uma arma, né? E, para quem não sabe utilizar isso aqui, é uma arma. A grande vantagem do robô ainda é esse braço aqui, que é uma câmera 3D digital, em que, através de um pequeno orifício acima do umbigo, você consegue acessar o abdômen do paciente, uma imagem 3D digital em 10 vezes de aumento. Aqui nessa fotografia do lado, a gente vê o olho direito e o olho esquerdo. Quando você senta no console, essas imagens se juntam e você consegue ver isso em 3D digital. A outra grande vantagem é se a mão da gente tem 6 movimentos, a mão do robô tem 8 movimentos. Então, nós conseguimos fazer com a mãozinha do robô o que a gente não consegue fazer com a mão da gente mesmo. E a mão do robô tem o tamanho de um grãozinho de arroz. Em que a gente ganhou com a utilização do robô? A primeira coisa foi a ergonomia para o cirurgião. Aqui tem o nosso querido amigo Arnaldo Fazoli, aqui nosso modelo MOR, em que o cirurgião fica praticamente fazendo malabarismos aí para operar uma cirurgia laparoscópica sem robô, e quando você tem um robô, você está sentadinho aqui no console, a ergonomia realmente é muito melhor. A outra grande vantagem do robô é a preservação dos feixes vasculonervosos aqui representados, também os feixes dos 2 lados completamente preservados. Esse aqui é o arco tendino da face endopélvica. Então, você consegue preservar todo esse feixe vasculonervoso. A outra grande vantagem do robô é você conseguir isolar completamente a uretra, cortar a uretra sob visão, fazer um chuleio total entre a bexiga e a uretra. Então, aqui é a bexiga, aqui a parte de dentro, então você está chuleando até que você consegue completar totalmente essa sutura entre a uretra e a bexiga, diminuindo muito o risco de fístulas e ruptura dessa uretra, dessa sutura. Outro grande avanço que nós conseguimos com o robô é você conseguir a reconstrução do assoalho pélvico através dos pontos do ronco, né? E facilitando a recuperação da continência mais rápida. E quando você termina a cirurgia, você consegue fechar a pequena pelve, deixar ela completamente fechada com as estruturas todas preservadas aqui. E sem dúvida nenhuma, também são as linfadenectomias estendidas, que isso pode ser feito em cirurgia aberta? Claro que pode, mas a dificuldade realmente é muito maior. Aqui, para vocês verem, do lado esquerdo, vocês veem aqui uma linfadenectomia estendida para a próstata. A gente vê aqui a via ilíaca colabada aqui, a artéria ilíaca, o nervo lá embaixo e a gente chegando quase na ilíaca comum aqui. E isso aqui não essa outra fotografia não é uma prostatectomia, mas é só para mostrar o que o robô é capaz, né? Então, aqui nós vemos o Y das ilíacas praticamente chegando aqui na aorta, através na pelve, com toda a ilíaca dissecada aqui, as ilíacas dissecadas. Isso melhora muito a condição, a facilidade dessa linfadenectomia. Eu deixei esse slide aqui. Esse slide foi bolado em 2016, mas continua exatamente igual. Então, houve um avanço muito grande com pandemia, sem pandemia, os números. O cara que criou esse slide, para mim, foi um gênio, porque assim, não mudou. Mesmo ele nem adivinhava que ia ter uma pandemia, os números são exatamente esses. Então, houve um crescimento muito rápido da utilização do robô no mundo inteiro. No Brasil, o robô chegou em 2008, 13 anos de robô. De 2008 a 2012, o robô realmente não era
além de ser extremamente caro, não era bom. E nesse período, a gente fez mais ou menos umas 500 cirurgias de todas as espécies, no passado de 500 cirurgias. Em 2012, a coisa mudou muito, chegou a plataforma SI no Brasil, através das mãos do Dr. Edson Bueno, né? E a gente tem que relembrar isso, porque ele foi o grande estimulador da cirurgia robótica no Brasil. E aí a coisa disparou, né, de 2012 para cá. Em todas as especialidades, sempre a urologia como carro-chefe. Mas e os resultados? Como é que são os resultados da cirurgia robótica? Durante 10 anos, a gente tentou, mais de uma década, a gente tentou mostrar que os resultados da cirurgia robótica eram melhores do que a cirurgia aberta e que a cirurgia videolaparoscópica. Existem grandes estudos, como essa meta-análise gigantesca feita no Canadá, ou esses 10 anos da cirurgia robótica, estudos comparativos de tudo quanto é jeito que vocês imaginarem, mais uma meta-análise da Cochrane aqui gigantesca, mas a grande verdade é que a única coisa que a gente consegue, como dado real, é que a gente consegue diminuir o tempo de internação do paciente, diminuir o risco de sangramento. Essas duas coisas são inquestionáveis. Já as coisas questionáveis têm uma menor quantidade de complicações perioperatórias. Se sempre levar isso aí para complicações graves a mais longo prazo, elas praticamente se igualam. E a recuperação da continência e da potência é mais rápida, aparentemente é mais rápida na cirurgia robótica, mas também, se você for ver a médio e a longo prazo, também a gente não consegue manter esses dados. Portanto, não existe nenhuma evidência, uma clara evidência de que a cirurgia robótica melhore tanto a parte funcional quanto a parte oncológica a médio e longo prazo, né? Então, ela num primeiro momento, parece ser melhor, mas depois de um certo tempo a gente vê que os números se aproximam muito. E a outra grande verdade é que realmente os custos sobem muito, a ponto de a gente ter visto um artigo como esse aqui, publicado na New England, em que os caras acusam os médicos de introduzirem técnicas que aumentam muito o custo da medicina, sem uma prova evidente de que ela seja melhor do que as outras técnicas. Então, a gente sabe que a cirurgia videolaparoscópica aumenta em 1,5 vezes o custo da cirurgia prostática e que, em relação à cirurgia aberta, e a cirurgia robótica aumenta em 10 vezes o custo de uma cirurgia aberta. E também até foi se questionado que até em questão de qualidade de vida, os pacientes que faziam cirurgias abertas se diziam tão satisfeitos quanto os pacientes que foram submetidos a cirurgias robóticas. Portanto, como vocês podem ver, novamente, o Canadá, geralmente os contestadores do robô são sempre países ou subdesenvolvidos ou países que têm medicina socializada, né, em que o volume do dinheiro é sempre mais curto. Mas aí veio a réplica, né, o questionamento dos grandes cirurgiões robóticos. Isso aqui é um artigo do European, de setembro de 2012, em que os grandes cirurgiões robóticos, naquela época, continuam sendo até hoje, Ficarra, Patel, Terroir, Alet Montré, todos eles se juntaram e falaram assim, que negócio é esse aí? Aí eles começaram a questionar esses estudos e que eles começaram a ver que esses artigos anteriores, eles comparavam as técnicas antigas
já bem estabelecidas, com cirurgiões experientes naquelas técnicas cirúrgicas, comparando com jovens cirurgiões tentando aprender uma nova técnica, uma técnica que até a gente começou a consolidar isso aí em 2010, mas até então era uma coisa que não era tão bem estudada assim. A maioria dos resultados eram retrospectivos, não se existia uma padronização dos tipos de tumor. Então, você às vezes estava comparando uma cirurgia aberta de um tumor restrito à glândula com uma videolaparoscopia, com um extravasamento, ou com uma cirurgia robótica com um ganho positivo. Então, não se tinha um padrão, não se comparava, não sabia o que se estava se comparando, né? E também a ausência dos estudos prospectivos randomizados, que até hoje não se tem. E aí começou uma série de trabalhos, esse aqui é só um deles, talvez seja o mais, em que como se faz para melhorar os resultados, tanto oncológicos quanto funcionais, com um robô? Somente com a experiência do cirurgião. Se o cirurgião for um cirurgião treinado, experiente, ele vai conseguir melhores resultados do que a cirurgia robótica, do que a cirurgia médica, do que a cirurgia videolaparoscópica. E isso se vê em vários trabalhos hoje, né? Cada dia mais. E qual que é a conclusão? O robô é uma ferramenta, né? Como uma ferramenta qualquer. Ela é operador dependente. Se o operador for um bom cirurgião experiente naquela técnica, os resultados vão ser bons. Se não for um cirurgião experiente, como se for uma cirurgia aberta, uma laparoscopia, realmente os resultados não vão ser tão bons assim. Portanto, quanto mais experiente for o cirurgião, serão melhores resultados, tanto a curto, quanto médio, quanto longo prazo. Não adianta você dar uma Ferrari para um cara que não sabe dirigir, porque o resultado a gente já sabe qual que é. É isso que tinha para falar. Muito bom, Tanuri. Interessante ver essa evolução. Eu vou deixar a parte da discussão para o final. Não sei se o Cláudio quer fazer algum comentário agora. Senão a gente segue e deixa para o discutido nos casos, né? Então, vamos para a segunda aula. Agora o Cláudio vai falar um pouco sobre o HIFO, né? E o uso dele na prática clínica, quando ser indicado e como fazer. Cláudio, a palavra é sua. Obrigado. Parabéns, Tanuri, pela revisão, pela aula. Obrigado a todos por estar nos assistindo, os colegas aqui. Bernardo, Thiago, Silvano. Deu dó da Ferrari. Fiquei realmente chocado e emocionado com o dono. Por isso que eu não compro uma Ferrari. Bom, vamos lá. Eu vou falar aqui sobre terapia focal em câncer de próstata, que é uma coisa bastante controversa e nova aí na urologia, bastante criticada, mas, no final, talvez exista algum espaço para ela. Esses são os meus conflitos de interesse. Eu queria começar falando rapidamente, todo mundo sabe que eu gosto de contextualizar, e a próstata aqui, a gente está falando de uma doença de evolução muito lenta, então a gente vai operar um paciente com 50 anos é uma coisa, o cara com câncer de próstata 70, talvez ele não se beneficie da prostatectomia radical ou da Ferrari que o Tanuri tem. Então, aqui só para a gente pegar, essa aqui é a corte daquele estudo escandinavo, né, na série do grupo que não foi tratado e que foi seguido por 3 décadas. Veja só que os pacientes vão começar a morrer de câncer de próstata de verdade, isso aqui é morte por câncer de próstata, a partir do 20º ano, aproximadamente. Então, na média, aqui, tempo para metástase de óbito, você vê quase 20 anos, mostrando que é uma doença muito lenta e a gente tem que levar isso em consideração na hora do tratamento, seja ele qual for. Então, a gente já começa a pensar que talvez o acompanhamento ativo seja uma boa opção, principalmente para quem tem uma doença mais indolente, né? E a gente sabe hoje em dia quais são esses pacientes. Felizmente, a gente já está bastante... quer dizer, a urologia e a uro-oncologia evoluiu bastante nesse quesito. E aí a gente tem aqui, só para relembrar, né, a série do Klotz lá,
do Canadá, mostrando que se você pegar um grupo aí de melhor prognóstico, esses pacientes vão ficar vivos ao longo aí de 10, 15, 20 anos de seguimento, portanto não vale a pena o tratamento, né? Esse outro aqui, esse grupo PRIAS aqui, que é um grupo multi-institucional, na verdade eles fazem também o segmento do Active Surveillance deles. A única coisa que esse gráfico mostra aqui, que é o que eu queria chamar a atenção, é a saída de pacientes que saíram do segmento ativo, né? Seja pela qual for o motivo. E aqui, quando a gente pega 5 anos, quase metade dos pacientes saíram do acompanhamento ativo. Então, o acompanhamento ativo é uma realidade, mas metade vai sair dele em 5 anos, e isso vai diminuindo ao longo do tempo. E aí, só para a gente também... Hoje em dia, a gente já começa a falar em acompanhamento ativo, né? O Clot já falava, mas agora se fala mais fortemente em acompanhamento ativo para o Gleason 3+4, né? E aqui é uma série da Johns Hopkins. Mas veja só que os pacientes que têm o 3+4 e essa curva em verde aqui, que eu estou riscando em vermelho, né? Não tem nada a ver, e que tem uma lesão visível na ressonância, elas têm pior prognóstico se você comparar com aqueles tumores de Gleason 6 ou Gleason 7, sem lesão visível na ressonância. Então, mostrando que quando você aparece alguma coisinha lá, mesmo no Gleason 7 3+4, talvez ele seja pior do que o que não aparece nada. Então, o tratamento com Active Surveillance, metade sai, uma parte não é bom, paciente jovem. E o tratamento radical? O tratamento radical é aquele que a gente já conhece, o Tanuri acabou de mostrar aí a prostatectomia radical. Isso aqui são as 3 séries da literatura de acompanhamento versus tratamento radical, seja ele com prostatectomia radical. Esse aqui é o primeiro estudo publicado, né, e randomizado. O segundo aqui, que é o Pivot Trial, aquele americano que não teve resultado nenhum. E o Protect Trial, que comparou não só o acompanhamento ativo, mas, enfim, o segmento desses pacientes, né, com a cirurgia e a radioterapia, inclusive, e nenhum deles teve grandes benefícios para um lado ou para o outro. Claro que tem vantagens e desvantagens, um pouquinho de melhora na sobrevida nos pacientes que trataram de forma radical, principalmente nos pacientes mais jovens e com doença mais grave, mas sem benefício nos pacientes mais idosos e com doença mais indolente. Esse é o resumo desses 3 trabalhos. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, quando a gente pega em termos de qualidade de vida, todos eles vão ficar pior para prostatectomia radical ou radioterapia, e não tem jeito. Os 2 tipos de tratamento vão ter pior na qualidade de vida em relação ao acompanhamento ativo, exceto aqui numa questão em termos de noctúria, enfim, sintomas obstrutivos urinários, que aí talvez seja melhor fazer a cirurgia. A única coisa que a cirurgia ganha, mas mesmo assim, tanto um quanto o outro, quanto a radioterapia, levam desvantagem no quesito qualidade de vida, para um benefício relativamente duvidoso em termos de ganho de sobrevida global. Então, o mundo hoje busca alternativas para esse tratamento radical. Isso aqui é interessante, são tendências de pesquisa no Google entre 2004 e 2018, publicado no European Urologic Oncology em 2020. Então, esse azulzinho aqui é a prostatectomia radical. Esse primeiro gráfico aqui fala sobre a comparação dele com o acompanhamento ativo. Veja como o acompanhamento ativo subiu aí nas pesquisas do Google, a prostatectomia radical caindo aqui e a radioterapia caindo de forma igual. Eles estabilizam aqui no meio, mas uma queda bastante grande se você comparar com 2004. Tratamento radical, prostatectomia radical com hormonoterapia, que isso a gente já espera que seja bastante diferente. Mas olha que interessante esse gráfico D aqui, a prostatectomia radical e o tratamento focal da próstata, do câncer de próstata. Então, mostrando que há um interesse do mundo e do leigo nesse tipo de tratamento, obviamente buscando um tratamento menos agressivo para uma doença que, por vezes, não é fatal. Então, nem tudo é preto, nem tudo é branco, a gente tem uma escala de cinza para tratar os pacientes, e aí que a gente vai buscar alternativas. Isso começa com a lesão índice, tudo começa essa história com a tal da lesão índice. O que é lesão índice, né? Na verdade, tem uma teoria que diz que a próstata vai ter o câncer de próstata, ele é multifocal, mas uma dessas lesões, ela é mais agressiva, tem um Gleason mais alto, ela dá metástase, é ela que vai matar o doente. Então, isso é a lesão índice, foi publicado já há bastante tempo, esse conceito. E parece que não é 100% também, né? Quer dizer, mas ela é uma ideia. Só que eu só queria colocar os contras dessa lesão índice. Você vê que 30% de lesões fora da lesão índice, um Gleason maior do que o da lesão índice nesse grupo aqui que fez ressonância. Ou seja, fez a ressonância, achou lá a lesãozinha, biopsiou, e fora da lesão tinha 30% aí de doença pior do que na lesão índice. Então, lesão índice é uma coisa que tem que tomar cuidado. E esse aqui é mais interessante ainda. Através de avaliação do tumor metastático e do tumor primário da próstata, pacientes que faleceram por câncer de próstata, né? Eles foram avaliar aqui e fizeram, acho que foi Next Generation Sequence, para seriar para saber quem que é o pai da criança, e o que foi visto?
que 23, quase um quarto dos pacientes tinham metástases de lesões não índices da próstata. Então, a lesão índice é um problema, a gente sabe da multifocalidade do tumor de próstata, nem sempre isso bate com a clínica, mas o fato é que existe esse conceito e é aí que vai se embasar a terapia focal. Mas vamos aos resultados mais para frente. Agora, só falando rapidamente, eu sei que, de novo, o Tanuri falou, tem muita gente que não é urologista, não está, ou mesmo urologista que não está habituado aí ao conceito do tratamento focal. Então, falando aqui rapidamente sobre as formas de energia, existem diversas formas, HIFU, crioterapia, terapia focal, tem a terapia fotodinâmica, enfim, tem diversas. O mais estudado é o HIFU, na sequência vem a crioterapia e o restante com um número menor de estudos na literatura. Então, o nosso foco aqui vai ser o HIFU, que é o que eu tenho experiência, que o Brasil tem mais experiência, tá bom? E aí, só para vocês terem uma ideia, tem 3 máquinas. Essa primeira máquina aqui, o Sonablate, é uma máquina americana. O Ablatherm é uma máquina francesa, que foi precursora do Focal One, que é a máquina atual, aqui, cuja qual temos 5 máquinas aqui no Brasil, tá? Uma no Hospital Brigadeiro, 3 mais 4, não, são 6 máquinas, 4 em hospitais privados de São Paulo e uma no Rio de Janeiro. A única diferença dessa máquina aqui para essa segunda máquina é que essa daqui você consegue fazer a fusão de imagem, tem um braço robótico, enfim, tem um pouquinho mais aí de vantagem em termos da entrega da energia para o paciente. E como é que você faz isso? Você vai fazer a introdução de um probe no reto do paciente, através de imagem de ultrassom, você vai focalizar o ultrassom de alta intensidade numa área, isso aqui é tudo controlado pelo computador ali da máquina, e você vai ter uma necrose de coagulação dessa região, e matando aí o tumor e curando o paciente, ou pelo menos essa é a ideia. Você tem 2 formas de tratamento, você vai fazer a glândula toda, que você pega a glândula, marca ela toda e faz o tratamento, ou você vai fazer a terapia focal, que até hoje a gente não sabe exatamente o que é terapia focal, né? Terapia focal é qualquer coisa que você não trata a próstata toda, mas vocês podem ver aqui que existem diversas formas de se fazer isso. Daí já começam as confusões desse tipo de tratamento. Então, só um pouquinho agora sobre os resultados, né, que são os mais importantes. A gente tem basicamente 3 grandes séries na literatura publicadas até hoje de terapia focal. Refazendo essa aula recente, eu procurei e não achei nenhuma série mais nova. Tá? Então, essa primeira série aqui, já publicada em 2018, é uma série multi-institucional europeia, com 600 pacientes, 56 meses de segmento pequeno para médio, e aí veja só que coisa interessante. A sobrevida livre de falha de tratamento. Aí eles definem falha como tratamento radical, morte, metástase, enfim, em 5 anos, 88%. Obviamente, os pacientes todos vivos, porque câncer de próstata, como eu mostrei, não mata nesse tempo, né? E um outro dado que a gente tem que chamar a atenção é a biópsia positiva na área tratada de até 20%. Mas olha que coisa interessante. Esse estudo aqui, né? 30% de pacientes estavam no grupo de risco, de alto risco, segundo a classificação de D'Amico. Então, isso já mostra que, apesar dos resultados não serem perfeitos, eles ainda trataram pacientes de risco, talvez não ideal para essa forma de tratamento. As complicações foram baixas, como a gente pode imaginar. Essa aqui é uma série maior, inglesa, com 1.000 pacientes, também trataram aqui até Gleason 8, aqui, 16 pacientes, é um número pequeno dentro do montante, mas teve bastante, 4 mais 3, né, ISUP 3. O segmento meio curto, mas o que eles mostram é que as pacientes livres de retratamento, seja de qual for, 50% estavam livres em 8 anos. E livre de tratamento radical, ou seja, fazer uma prostatectomia ou fazer radioterapia, 80%. Sobrevida global novamente alta e as complicações foram baixas. Essa é a terceira série, um pouco menor, é a série do Montsouris, francês. Novamente, eles tiveram uma média aqui, 40% de pacientes com risco intermediário. Esses baixos risco aqui, hoje em dia a gente discute se deve ser tratado ou não. Segmento pequeno para médio, novamente. E você vai ter uma sobrevida livre de tratamento, retratamento, falha, enfim, o nome que se dá, em torno de 50%. E 2/3 dos pacientes livres de tratamento radical, mostrando que a terapia tem seus problemas. Um baixo risco de complicação, tem um número de 0 PEDs aqui em torno de 93%, mas depois a gente vai entrar em mais detalhes nessa parte funcional. E como é que a gente faz o segmento pós-HIFU? Essa é a grande dificuldade do momento, né? A gente sabe lá da cirurgia tem que zerar o PSA, qualquer coisa acima de 0,1, 0,2 você vai tratar, ou vai procurar o que tratar esse paciente, hoje em dia com PSMA. Se você faz radioterapia, você tem os critérios de Phoenix, enfim, da Astro, mas no HIFU a gente não tem isso. O que a gente tem é que a gente sabe, quanto mais cai o PSA em porcentagem, menor o risco de tratamento radical ou tratamento depois de 5 anos. Então, uma queda aí em torno de 80% seria o ideal para o PSA pós-HIFU. Esse aqui é um trabalho publicado no passado que chega à conclusão que não tem um PSA perfeito, mas ele dá um algoritmo aqui para tratamento ou para prosseguir a investigação dos pacientes. Então, se subir o PSA com
um nadir mais 1 em 1 ano, você vai para a ressonância e biópsia. Se for mais que 1,5 nos anos subsequentes, você vai para a ressonância e biópsia. Tá? Mas só a elevação do PSA é que vai indicar a prosseguir essa investigação. E aqui uma coisa importante, porque quando a gente fala em tratamento focal, a gente trata um lado da próstata e o outro a gente não faz absolutamente nada. E aí, se aparece alguma coisa ali, o que é a única certeza que a gente tem, ou pelo menos não é certeza, mas um dos critérios que a gente tem para não tratar esse paciente é que se ele tiver um câncer não clinicamente significante, se ele for um câncer, um Gleason 6, não faz diferença em termos de tratamento radical a longo prazo e sobrevida. Ou seja, fez um RAIF do lado direito, apareceu um Gleason 6 do lado esquerdo, esquece, segue a vida, não era nem para ter feito o diagnóstico. Os resultados funcionais são, essa aqui é a série do Monsurri que comparou, aqui entra RAIF e crioterapia, versus prostatectomia radical. Tudo estudos retrospectivos, a gente não tem nada prospectivo nessa área, mas a prostatectomia radical, em termos de cura, que a gente vê livre de tratamento, de salvamento, muito melhor para quem fez o tratamento radical, mas quando a gente pega em termos de continência, veja aqui em amarelo clarinho a diferença para a cirurgia. Isso que eles fazem só cirurgia robótica lá. Em termos de perda funcional sexual, veja só o IEF, que é um questionário sobre qualidade de vida sexual, a diferença entre a cirurgia radical e a terapia focal. Então, você olha para o RAIF como um copo cheio, um copo com água até a metade. Você pode ver ele como um copo meio vazio ou meio cheio, uma grande vantagem ou uma grande desvantagem. O fato é que, hoje em dia, a gente está mudando o paradigma do tratamento da glândula para uma terapia focal. Obviamente, se você vai precisar de meio de imagem melhor para fazer a seleção desses pacientes e seguir, os resultados de impacto de qualidade de vida parecem ser menores, mas não é totalmente isento de complicações. Os resultados oncológicos a médio prazo é que você tem quase 50% de biópsias positivas. Se me perguntarem, olha, Cláudio, você tem 60 anos de idade, daqui 5 anos você tem 50% de chance de sair para uma prostatectomia radical, eu falo, eu aceito esse tratamento e faço, essa é a minha opinião pessoal. Ela não impede terapia de resgate, e aí a gente tem alguns desafios, que é a melhoria dos métodos de imagem para poder fazer esse diagnóstico, inclusive das lesões estão índice, o controle e o diagnóstico, como é que a gente faz isso pós o RAIF. Precisa reduzir o custo sempre, né? O Tanuri falou do custo da prostatel, o RAIF também não é barato. Precisa melhorar a eficácia desse tratamento e de estudos, né, com nível de evidência 1 de longo prazo para poder indicar de forma discriminada. Antes de terminar e agradecer, eu só queria dizer que o RAIF hoje no Brasil está proibido pela CFM, ele só pode ser feito dentro de trial clínico, é uma decisão do CFM, não condiz com o restante do mundo, mas condiz com os guidelines de urologia, tanto europeu quanto americano. Obrigado a todos. Muito bom, Cláudio, parabéns, sempre excelente aula. Depois a gente discute um pouco sobre o RAIF, né, e o papel atual dele, mas agora vamos para a aula do Bernardo sobre o papel da SBRT no câncer de próstata doença localizada, e no final a gente abre a pergunta da plateia e discussão do caso clínico. Olá, boa noite, Thiago, Cláudio, Tanuri, Silvana, sempre ótimo estar aqui com vocês, boa noite a todos que estão assistindo. A minha apresentação é mais focada na parte de SBRT ou SABR, são 2 sinônimos que basicamente significam radioterapia mais curta, mais ablativa. Eu vou mostrar o conceito disso daqui para frente. Como o Cláudio já mostrou, vou passar mais breve aqui. Câncer de próstata, a gente está discutindo o câncer de próstata mais inicial, mas de uma maneira geral a gente tem que sempre lembrar que a gente tem que pensar antes de tratar e não sair tratando todo mundo e considerar alguns fatores locais ali, de agressividade do tumor, principalmente expectativa de vida do paciente. E, num segundo momento, quando você opta por tratar, você tem que pensar em qual tipo de tratamento que você vai fazer, porque a gente tem algumas opções, e se isso vai agregar toxicidades, morbidades do paciente pré-existente, como o Cláudio mostrou lá no Protect, qualidade de vida, e também custo e conveniência nessa tomada de decisão. Então, é bastante importante, antes de qualquer coisa, a gente pensar e tomar uma decisão em conjunto. Existe um conceito muito importante em radioterapia para próstata, que é o conceito de hipofracionamento. Todo mundo está acostumado com aquela radioterapia convencional, um pinguinho por dia durante várias sessões, em próstata tradicionalmente lá 38, 39 sessões, bem diluidinho, e ao longo do tempo veio surgindo esse conceito que a gente chama de hipofracionamento. Nada mais é do que pegar aquele monte de pacotinho e começar a reduzir, aumentando a quantidade por dia. Eles são relativamente equivalentes em termos de quantidade, mas você vai achatando o quanto você faz por dia,
até chegar nesses modelos mais novos de SBRT, que a gente chama de hipofracionamento extremo ou ultra hipofracionamento, onde a gente faz pouquíssimos dias e rapidamente esse tipo de tratamento. Então, dá para ver aqui a comparação entre as doses de radiação, e a gente vai aumentando a dose dia até chegar em esquemas bem curtos. Existe muita discussão que esses esquemas podem causar mais dano microvascular, endotelial, como se fosse uma ablação que a gente está acostumado a discutir aí nas oligometástases. Em termos de definição, a gente já discutiu muito, o que é radioterapia mais conformacionada, aquela 3D tradicional, versus o MRT, o VMAT mais moderno, onde a gente permite lá uma maior conformidade da radiação onde a gente determina, né, e espalhando uma radiação mais baixa, mas menos intensa nos órgãos em volta. Para o conceito de SBRT, né? Então, se você imaginar o SBRT com MRT, eu já estou pensando em técnicas mais avançadas, a diferença é basicamente essa. O SBRT exige mais tecnologia e ele permite radiações mais concentradas. Você vê que em volta ele fica mais fechadinho, e no centro, radiações mais intensas, ou seja, além de ser uma dose de alta, ele tem uma tendência a ser bem mais intenso dentro da área que a gente vai tratar. Conceitualmente, isso nos Estados Unidos é considerado até 5 sessões de radioterapia SBRT, mas isso é mais por uma questão de cobrança do modelo americano. Na Europa, existem esquemas aí até em 10, 12 frações, onde eles ainda consideram SBRT. Então, a definição é o número de sessões em alguns países, mas também essa precisão e uso de ferramentas de tecnologia associada a esse tipo de tratamento. O hipofracionamento, de uma maneira geral, tanto moderado quanto ultra, ele já está nos guidelines, principalmente o hipofracionamento moderado, ele já, sabidamente, já é utilizado na rotina. A gente tem estudos mostrando que ele tem o mesmo perfil aí de controle da doença e toxicidades muito similares. Já o ultra hipofracionado, ele vem surgindo assim, de uma maneira mais recente, né? Nos últimos anos, principalmente ali 2010 em diante, começou a se multiplicar. E tem aquelas vantagens radiobiológicas que muito se discute na próstata. Existe um conceito que a gente chama de alfa-beta, que é uma forma de calcular a resposta tumoral ao tipo de tratamento, que a gente usa muito na radioterapia. E por ser baixa na próstata, existe uma certa tendência, pelo menos matemática e conceitual, de que o tratamento mais curto e mais intenso teria mais resposta no tumor e menos nos tecidos adjacentes ali locais. Naquele esquema moderado, a gente sempre pensou que isso fosse melhor, mas nunca se provou melhor. Então, existe muita discussão sobre isso no SBRT. Mas, além disso, o SBRT tem algumas vantagens, como a radioterapia convencional não é invasivo, é muito conveniente por ser mais rápido, vou mostrar que é bastante seguro, e a gente só que necessita de bastante tecnologia de radioterapia guiada por imagem para gerar margens menores e aquele tipo de tratamento mais preciso. As barreiras, principalmente aí no Brasil, ainda são... A gente tem estudos de nível 1, eu vou mostrar, mas principalmente ainda falta uma grande quantidade de estudos, e no Brasil, até pela limitação de tecnologia, ainda a prática na comunidade é um pouco limitada. Então, assim, tem inúmeros estudos retrospectivos, eu coloquei só alguns aqui, mas tem inúmeros, uma tabela que não daria para pôr em alguns slides, e eu separei esses porque são até mais antigos, e a gente tem assim, centenas, milhares de pacientes tratados, com segmentos já, a maioria, no mínimo, 6, mas tem estudos com mais de 10 anos de segmento, onde utiliza doses variadas de radiação, a maioria em 5 sessões, e que eles mostram toxicidades bastante baixas, tanto gastrointestinal quanto geniturinária, e controle bioquímico aparentemente muito similar. É óbvio que essas séries, além de retrospectivas, elas têm uma tendência ainda a serem tumores mais precoces, que é o tema da aula, então ainda é um pouco discutível para tumores mais avançados de alto risco e principalmente com drenagem pélvica envolvida, mas isso já é uma realidade muito antiga no cenário retrospectivo. E além disso, a gente tem outros estudos aí com um nível de evidência melhor, então também tem meta-análises com mais de 6 mil pacientes, utilizando esses esquemas mais moderados de radiocirurgia, toxicidades baixas, né, as toxicidades mais relevantes, que a gente chama de grau 3, que exigem intervenções mais complexas, muito baixas, tá? E a gente sabe que estudos que tentaram subir a dose da radiação, isso é bastante importante. Então, nesse estudo, mostrou que pacientes, quando têm uma dose um pouco maior, isso aqui a gente está falando em 5 frações, a falha de PSA começa a cair,
e a quantidade de biópsias positivas pós-tratamento cai consideravelmente. Ao mesmo tempo, a gente sabe que se escalonar demais esse tipo de tratamento, a gente começa a ter complicações. Então, o reto, principalmente, começa a ter taxas de complicações graves, altas, se a gente começa a trabalhar na faixa aí acima de 45 grays. Lembrar que são estudos que ainda não usavam aqueles expansores, existe toda uma discussão nesse cenário, mas a gente, hoje em dia, fica nessa faixa de 40 a 45 grays, que parece ser a dose ideal, pelo menos segura nesse momento, sem outras inovações tecnológicas. E existem até extremidades, tem estudos de fase 2 aí, utilizando dose única de radiação, ou seja, o paciente vai uma única sessão de radioterapia, aparentemente parece promissor, mas ainda bastante experimental nesse cenário. Em termos de estudo de fase 3, a gente tem estudo de fase 3, que é esse estudo que foi já publicado 2 vezes, em 2019, depois a qualidade de vida em 2021, mostrando que é possível fazer, como é um esquema mais europeu, foi feito em 7 sessões, mostrando que eles não têm diferença em controle, não tem grandes diferenças assim, em toxicidades mais importantes. Então, a gente tem esse estudo de fase 3. E tem o estudo do PACE-B, que acho que muita gente viu sendo apresentado até agora na ESTO, ele já foi apresentado na ASCO, mas que é um estudo que está andando, porém ele não ainda apresentou dados de resultados de controle, mas sim de toxicidade. E esse estudo também compara a radioterapia convencional com SBRT e ele mostrou ser similar em termos de toxicidade aguda, ou seja, isso aqui a gente está falando grau 1 e 2, né, que é relativamente baixo. E agora na ESTRO eles mostraram as toxicidades mais tardias e mostrou que a SBRT, pelo menos nos primeiros 24 meses, tinha um pouquinho mais de toxicidade urinária, porém isso depois se estabiliza, e lembrar que toxicidade aqui é grau 2 ou mais, mas quase que todos os pacientes são grau 2. Então, existe muita discussão qual a técnica que eles usaram, qual o aparelho, porque na prática a gente acaba não vendo esse aumento um pouco de toxicidade, mas isso foi apresentado agora na ESTRO, que foi recente. E nos guidelines, a maioria deles, aqui eu peguei do NCCN, coloca esse ultrahiperfracionamento como uma opção não só ali nos riscos mais baixos, que são mais tradicionais e mais estudados nessa área, mas até em alto risco eles também já permitem esse tipo de tratamento. Então, só para concluir, o hiperfracionamento de uma maneira geral é uma realidade, o moderado principalmente é a nossa prática quase que diária, principalmente em países subdesenvolvidos, a gente reduzir o tempo de tratamento é bastante custo efetivo. A SBRT ou SABR, a gente tem esses inúmeros estudos que eu mostrei, e tem alguns poucos prospectivos, mas já tem inclusive meta-análise respaldando o uso, e isso está incluso em guidelines da NCCN, da ASTRO e sociedades de radioterapia como um todo. Porém, nem tudo é tão fácil, é um tratamento rápido e prático para os pacientes, mas exige uma complexidade tanto do aparelho e da máquina que a gente tem disponível ali da radiação, quanto treinamento técnico e todo um aparato que envolve melhores situações econômicas de uma maneira geral para tratar esse tipo de paciente. O futuro provavelmente vai ser tratamentos ultra curtos, né? Então, a tendência no futuro é a gente fazer quase que tudo nesse modelo aí de poucas frações, mas até lá a gente ainda tem que aguardar um pouquinho mais. Já nos grandes centros isso já é realidade, a gente já pode utilizar, mas provavelmente isso vai ser no mínimo equivalente ao tratamento convencional, se não, talvez eles conseguirem provar que possa ser um pouco melhor. Era isso que eu tinha hoje para falar aí para vocês. Muito bom, Bernardo. Excelente aula também. Acho que a mensagem que fica é que a gente vê uma busca aí, né, incessante de métodos menos invasivos, sem comprometer o desfecho, né, e com menos impacto funcional para o paciente. Mas realmente acho que faltam ainda alguns estudos mais estudo randomizado, com mais documentação aí para a gente implementar. Acho que eu vou começar com um caso clínico e a gente vai discutindo. Antes, só o Marcos Lucon tinha parabenizado os cirurgiões pela honestidade, tanto o Tanuri quanto o Murta. Obrigado, Marcos. E o Tiago Assunção, obrigado pela presença, Tiago, um colega oncologista, perguntou da evidência do RAIFO, né, no tratamento da recidiva local pós-cirurgia ou radioterapia, né? E o Cláudio já respondeu no chat também, que a gente não tem evidência científica para isso ainda, talvez discutir isso de caso a caso.
Se alguém quiser fazer algum comentário, Cláudio, Bernardo, Tanuri ou Silvana, antes do caso. Eu sinceramente acho que o Raif, o grande nicho que vai sobrar para o Raif vai ser o resgate pós-rádio, pós-cirurgia. Vai ser uma grande indicação. A gente consegue pegar coisas muito pequenas, né? Esses linfonodos muito pequenos, mesoretais, pararetais, talvez seja uma boa aplicação para esse tipo. Acho que só o futuro vai dizer, né? Difícil. Eu concordo com o Tanuri também, mas assim, acho que o problema do Raifo hoje no Brasil são as pessoas que usam o Raifo, porque talvez o CFM tenha proibido, e o Cláudio pode dar a opinião dele, porque ele tem bastante experiência. Eu pessoalmente via super indicações onde pacientes eram tratados com Raifo substituindo cirurgia, radioterapia, que são tratamentos convencionais. Então, acho que nesse modelo que acabou se perdendo um pouco a indicação correta, e eu acho até que no futuro a gente vai ter espaço aí de tratamento focal, resgate, assim como todos esses métodos vai ser talvez uma opção de tratamento, mas tinha muita gente queimando o método e talvez tenha sido isso aí no Brasil que ocorreu, né? Na verdade, a gente tem que ser honesto, os anos de honestidade de novo é muito mais fácil. É fácil você vender o Raifo. Eu fui um cara que fui entusiasta do Raifo, um dos primeiros foco em São Paulo. Foi lá no 9, a gente chegou a fazer vários casos lá, mas é uma coisa que, assim, é fácil de você vender, mas é difícil você controlar o paciente depois. O segmento é uma coisa extremamente difícil, porque o próprio pessoal na Alemanha, a França foi a grande divulgadora, mas a Alemanha foi talvez a que mais levou a sério o Raifo, e eles biopsiavam todo mundo. O segmento era feito com biópsia. Então, Um dos desafios é como seguir esses pacientes depois, né? Exato, assim, só do PSA, a gente já teve que fazer esse resgate do paciente pós-Raifo. Para mim, pessoalmente, eu acho mais difícil fazer resgate pós-Raifo do que resgate pós-radioterapia. Assim, é difícil. Vamos discutir o caso agora. Então, é um paciente de 66 anos, ele passou em consulta em 2018 por uma segunda opinião, após o diagnóstico de um câncer de próstata, doença localizada. Não tinha nenhum sintoma urinário, então estava sem queixa específica, sem comorbidades, paciente saudável. Tinha uma biópsia de próstata com Gleason 7 em 4+3, 2 de 13 comprometidos, até 70% em base e terço médio à direita, e exames de estadiamento aí sem doença à distância. Essa é a primeira ressonância do paciente de 2018. Aqui na ocasião foi laudado como PIRADS 2, uma lesão difícil de delimitação, talvez uma área de restrição à difusão. E aí foi pedida uma nova ressonância em 2019, que aí talvez se consiga delimitar um pouco melhor uma lesão aqui à direita. E aí esse paciente foi para a segunda opinião, após uma indicação de prostatectomia, para discutir tratamentos alternativos. Aqui eu vou abrir a enquete. A gente discutiu algumas opções aí, né? Observação para esse paciente, um Gleason 7 4+3, o robô, né? O Tanuri comentou do benefício, né? Da recuperação mais rápida desse paciente, uma radioterapia externa, ou então até uma SBRT para esse paciente, bracterapia ou Raifo para esse caso. Aberto a votação aí para todo mundo. Vou fazer um comentário sobre a prostatectomia radical robô assistida. Claro. A prostatectomia radical, na verdade, desde 1979, quando começou a era moderna da prostatectomia, ela sempre sofreu com um problema da continência e da potência, né? E a gente sabe que é difícil, diferentemente do estudo clínico, que você vai dar um remédio para um cegado, né? E um placebo para o outro, sem ninguém saber, vai ver o desfecho. Depende muito do cirurgião que está fazendo, e isso não tem como você tirar essa habilidade. Então, fazer uma prostatectomia radical, e existe um trabalho que randomizou
prostatectomia radical versus aberta, um trabalho australiano, publicados, inclusive, já com atualização, e que não houve diferença em termos de continência, potência. Na verdade, potência eles falam que não, mas tem uma diferençazinha lá, você acha, um uso menor de inibidor de fosfodiesterase, no grupo que fez a cirurgia robótica, sem diferença de margem, sem diferença do ponto de vista oncológico. Mas o que a gente vê lá, por exemplo, quando você vai ver, você lê o trabalho, o índice de transfusão sanguínea é ridículo, quer dizer, nem meus residentes lá no Brigadeiro ou no ICESP, eles têm tanta transfusão. Isso, aliás, o índice de transfusão desde a cirurgia radical com o robô é do nível da cirurgia aberta dos nossos residentes. Então, assim, é difícil você julgar. Trabalho de cirurgia é muito complicado e o que a gente percebe é aquilo que o Tanuri falou. Depende muito mais do cirurgião. Você dá na mão no cara que sabe fazer muito bem, ele vai fazer muito bem e com índices bastante aceitáveis. E se você dá na mão de alguém que tem menos... Com a efetividade da robótica, né? Como o Tanuri comentou, o preço sobe muito realmente. E talvez o benefício a gente não conseguiu ainda comprovar a longo prazo. Populacionalmente, você acha que deve ser implementado o robô para todo mundo? Claro, num centro com experiência. Para mim, é difícil você falar que não, né, Tanuri? Porque você vai falar que não pode porque o cara é pobrezinho, então só vou deixar para o rico. É difícil fazer uma afirmação dessa. No Brasil é assim, mas... nós temos um problema muito sério no Brasil. No Brasil é diferente dos Estados Unidos. O Patel tem um serviço na Flórida em que meio Estados Unidos manda para um único serviço. Então, esse serviço ele cria um alto volume muito rápido e é imbatível. Não temos como chegar nem perto do que o cara consegue fazer. Ele faz 10 cirurgias robóticas no dia. Então, é muito complicado. Então, cria esse negócio de criar centros de excelência para cada coisa, isso aí acaba facilitando muito. É difícil de você dizer que a cirurgia robótica não, assim, se dependesse de mim, eu nunca mais faria uma cirurgia aberta. E na prática, a gente como oncologista, a Silvana, a impressão é essa. O paciente que é operado por robô, a recuperação parece ser bem melhor e bem mais lisa do que uma cirurgia aberta, né, Silvana? Não sei se é essa impressão. Sem dúvida. Eu tenho também, Thiago, o Tanuri falou uma coisa no início da apresentação dele sobre preservação dos feixes, né, vasculonervosos, mas também falou da necessidade da expertise do cirurgião, né, Tanuri? Eu acho que, né, a gente trabalha num grande centro, né, Thiago, onde a gente tem excelentes, né, urologistas lá trabalhando com a gente, mas acho que a gente precisa lembrar, né, como disse o Tanuri, imagina um centro americano onde todos os pacientes, né, com necessidade daquele tratamento são direcionados para aquele lugar. É lógico que a tendência, né, de que os resultados melhorem ao longo do tempo é muito, né, sem dúvida que isso vai aumentar exponencialmente. Então, eu concordo, eu acho que desde que a gente tenha a expertise da pessoa, né, do cirurgião para fazer, sem dúvida de que vai melhor, parece, né? Mas falando nisso tudo, citou esse estudo australiano, e na Austrália eles têm muito poucos robôs, porque é uma medicina socializada e eles brigam muito com o custo. E tem um estudo deles mesmo dizendo que só evitando as diárias de internação e o uso de sangue, eles economizaram de 8 milhões a 32 milhões de dólares em um ano. Então, assim, o robô é caro, mas ele meio que se paga desde que se faça um alto fluxo, desde que você tenha uma rotina muito grande. E eles mesmos chegaram à conclusão que para isso acontecer, teriam que ser feitas 150 cirurgias mês. Na prática também, a gente, no dia a dia, eu que estou externo a isso, eu vejo os pacientes se recuperam mais rápido, né? Eu vejo isso com frequência. Eu acho que o problema que eu percebo é a primeira curva de aprendizado, pelo menos o pessoal mais inicial era mais difícil, não era fácil. E eu acho que talvez esse pessoal mais novo que está sendo treinado no robô se mude, mas não era fácil, era bem maior que a cirurgia aberta. E segundo, dependendo da pessoa, como vende isso, porque tem gente que vende como se fosse uma coisa de outro mundo, e tem muito paciente, coitado, pobrezinho, que
às vezes vende a vida para conseguir fazer uma cirurgia robótica, e a gente sabe que talvez seja melhor realmente, mas não é impeditivo de fazer uma cirurgia aberta, né? Então, você vai falar para mim, o que você vê na tua prática diária? Você que faz isso quase todo dia. O que eu vejo é que realmente a recuperação da continência e da potência é muito mais rápida. Hoje, incontinência, de ter que usar uma fralda, um pacote de fralda por dia, como a gente via nas cirurgias abertas, isso praticamente a gente não vê mais na cirurgia robótica. Tá. É claro que a cirurgia aberta, feita por excelentes cirurgiões tradicionais, que a gente tive a oportunidade de trabalhar com vários, é muito boa. E o que a gente vê também é que muitas vezes o paciente começa a melhorar a sua potência sexual e depois ela vai piorando com o tempo. E ela, depois de 2 ou 3 anos, essa curva de potência acaba se igualando lá na frente com a laparoscopia, com a cirurgia aberta. Mas, de novo, a gente está discutindo coisas assim, muito complicadas, porque assim, depende do tumor, depende de onde está o tumor, se está infiltrando no feixe, se ele tem ganho positivo, se tem que ser mais radical na cirurgia do cara, se você consegue preservar mais o feixe ou não. Então, é muita variável. Depende da situação do paciente antes da cirurgia. Né, Tanuri? É muita... Você viu que foi 70% aí da enquete, todo mundo indicando a prostatectomia radical aí como primeira opção, e depois a radioterapia como segunda opção, 24%, e a observação em 5%. Bernardo, só para rápido, até por conta do tempo, na prática, quando você indica o tratamento mais curto, né, de 5 a 7 sessões, na prática eu não vejo muito. Para qual paciente você vai indicar? Não, na verdade, a gente pode indicar para a grande maioria dos pacientes na rotina. Esse paciente, por exemplo, poderia fazer tranquilamente radioterapia mais curta, desde que eu tenha aquilo aí, aquela ferramenta e treinamento na mão disponível. A gente tem, eu consigo fazer. Mas não é que nem a história da cirurgia. Não é porque você não tem que você não possa fazer uma radioterapia bem feita com técnicas um pouco mais tradicionais. É possível com MRT, por exemplo, só que você faz um pouco mais alongado, porque a gente não tem estudos com 3D, por exemplo, ou MRT simples para fazer SBRT. Eu concordo que esse caso, eu também acho que cirurgia é uma ótima opção. Lógico que precisaria ver o paciente com morbidades e discutir com ele prós e contras, mas a cirurgia possivelmente poderia evitar a hormonioterapia, por exemplo, que é um 4+3 que a gente indicaria na maioria dos pacientes. Então, acho que uma cirurgia é uma ótima opção se ele não tiver nenhum tipo de complicação, e é um dos casos que eu pessoalmente também sugiro cirurgia para o paciente. Nesse caso, especificamente, foi indicado Haifa, né, foi feito na glândula direita em junho de 2019, e aí já um ano de pós-operatório, a gente vê que aquela área que tinha restrição à difusão, a gente realmente desapareceu na ressonância de segmento, e aí eu vou pedir para o Cláudio comentar aí do aspecto prático da realização do procedimento e da experiência dele com Haifa. Esse paciente ele me procurou por conta do Haifa e ele queria fazer Haifa. Ele é um engenheiro, enfim. Eu falei, não, olha, seu caso não é por Haifa. Não, mas eu quero fazer. Não, mas não é por Haifa. Não, eu não quero fazer. Não. É um crime fazer? Não, não é um crime fazer. Fizemos. O fato é que uma hemiglândula é sempre mais tranquilo o procedimento, né? Quando você fazia a glândula toda é onde apareciam os problemas, dava complicação, obstrução. A hemiglândula é mais fácil, é mais rápido. O paciente vai embora no mesmo dia, fica de sonda 2 dias e dificilmente tem problemas. Ele sabia dos riscos, optou por fazer e eu fiz, a gente fez. Inclusive, ele conseguiu ir para o Brigadeiro para fazer. No final das contas, eu fiz fora, que chegou a máquina nesse meio tempo para fazer fora. Mas ele conseguiu, e sem a minha ajuda. Eu falei, não posso te ajudar nisso. Ele conseguiu, porque ele queria, porque queria fazer. E no final ele fez o resultado está aí para vocês verem. Um caso de sucesso, né? E aí ele foi feita a biópsia no segmento, né, que é a dúvida de como seguir esses pacientes, mas a biópsia neoplasias, sem sintomas urinários novos, e o PSA realmente vem se mantendo indetectável desde o procedimento. E você tem seguido ele, Cláudio, com PSA? Eu sigo ele com PSA e ressonância, e eu não faço biópsia, a não ser que acenda alguma coisa na ressonância, né? Se tiver acender, né? Não é PSMA, mas enfim, só se aparecer lesão. Nesses 2 anos aí, ele tá vindo bem, feliz da vida, tá... Bom, ele é um cara diferente, né? Ele não toma vacina, tá Covid, enfim. Mas o fato é que ele tá bem, com o PSA zerado e tá tudo certo. Eu até tinha um segundo caso, não vai dar tempo por mostrar, mas é uma dúvida, eu vou aproveitar e trazer. Um paciente jovem, né? Tinha 45 anos na ocasião, Gleason 9,
e foi indicado um HIFU para um Gleason 9, né? Um Gleason 8, na casa. E aí, 5 anos depois, ele teve uma segunda lesão, que foi indicado a Prostaté para esse paciente. Você tem dado de complicação na Prostaté pós-HIFU, Cláudio, de aumento de incidência de complicação na cirurgia pós-HIFU, não? Ela é mais alta o índice de complicação, sim, do que uma prostatectomia radical de cara, né? Se você faz hemiglândula, né, é mais fácil de você fazer a prostatectomia radical. Se você faz glândula toda, era muito complicado no passado. Mas tem mais complicação em termos de incontinência. Na verdade, tem mais efeito colateral, né? Tem mais incontinência e disfunção erétil é bastante elevado nesses pacientes. É um pouco pior fazer do que fazer na radioterapia se você fizer glândula toda, né? Quando faz glândula hemiglândula, um dos lados vai sair prejudicado, principalmente o feixe. Acho que tem um consenso já que focalidade, tratamento focal, acho que já ninguém mais está fazendo. O que se faz é hemiglândula e glândula total. O que a gente, no meu ponto de vista, assim, qual que é a minha grande preocupação? É que a gente está operando pacientes não em primeira linha, mas em segunda, terceira linha. Se o cara fez HIFU, fez HIFU e depois vai para a cirurgia. Esse paciente é impossível se ele manter potentes continências. E a gente tem uma complicação que é terrível, que é a fístula. Uma fístula urinária num paciente pós-HIFU, pós-rádio, é um negócio que é intratável. Intratável. Sandro, desculpa, não é assim também. Eu tratei e foi muito tranquilo, diga as passagens, viu? Não, mas assim, quando uma fístula pequena, que se fica vazando por causa do peritônio, às vezes nem trata. Mas quando você tem uma fístula grande, persistente, cara, tendo infecção e tudo mais, é um negócio muito complicado. Então, a minha preocupação, basicamente, com tratamento localizado de câncer de próstata, é que você pode tirar a próstata e pode fazer uma radioterapia segura. Você pode tirar a próstata e pode fazer um HIFU seguro. Mas se você fazer um HIFU, fazer a cirurgia não é mais tão segura assim. Essa é a minha preocupação. Uhum. Muito bom. Silvana, algum comentário? Cláudio, eu queria só te perguntar, assim, nos estudos que você mostrou, a gente tinha uma amostragem de todos os Gleasons, né, tinha até 4+4, mas na prática, quando você indica, você restringe para algum subtipo de Gleason ou de PSA, ou enfim, de risco, ou não? Você indica na prática para todo mundo, a depender da discussão com o paciente? Hoje em dia eu não indico mais porque não pode, né? Mas quando eu indicava para baixo risco, que não queria fazer de forma alguma HIFU. Aliás, eu consegui, alguns pacientes vieram para mim, de alguns professores meus, para fazer HIFU em baixo risco. Eu consegui convencê-lo de não fazer absolutamente nada. Tem paciente fazendo segmento disso. Então, mas, eu tenho um baixo risco. Quer tratar? O HIFU é um ótimo tratamento, porque para quem fala que não faz nada mesmo o HIFU, então não tem problema nenhum você fazer para aquilo que não precisa tratar. E para risco intermediário favorável. Eu acho que esse risco intermediário favorável, ali, que é aquela curvinha que cai lá no CLOTS e nos estudos que eu mostrei, esse cara é o cara perfeito, porque é uma doença que tem uma baixa chance de mortalidade, apesar do medo da fístula, depois de ter feito... Eu fiz teve uma fístula num paciente meu e de um colega lá do Brigadeiro. A gente sabe aonde a gente errou e sabe qual é ali que fizemos a bobagem. Então, isso provavelmente não vai acontecer novamente. Difícil dizer o futuro, mas acho que pouco provável. Então, assim, é um procedimento bastante simples, com baixa morbidade, principalmente terapia focal, e para uma doença que, de novo, fazer uma prostatectomia radical, uma radioterapia para um Gleason 7 3+4, a gente faz hoje em dia. Por falta de alternativa melhor. Mas, enfim. E aí, Gleason 4+3, que nesse caso é porque ele veio porque ele queria fazer o HIFU e não tinha como tirar da cabeça do cidadão. Ele foi até o Brigadeiro, conseguiu uma vaga no SUS para poder fazer o HIFU, né? Eu acho que só reforça a importância de discutir, né, num grupo multidisciplinar, aí, radioterapeuta, urologista, onco, o melhor tratamento caso a caso. Foi uma discussão excelente aí, todos os casos. Tem uma dúvida rápida, só para encerrar aqui, a última para o Bernardo. SBRT dias alternados ou seguidos? Você vê toxicidade maior urinária aguda em dias seguidos, na prática? Sim. Na prática, tem até estudo avaliando isso. Na prática, dias seguidos tem mais toxicidade aguda. Então, o recomendado hoje é que se faça
em dias alternados. Nesse modelo de 5, que é o mais comum, dentro de 2 semanas você completa o tratamento aí em dias alternados. Muito bom. Pessoal, então, por conta do horário, eu vou finalizar o evento. Queria agradecer a presença aí de todos até esse horário, agradecer a Tanuri mais uma vez pela aula brilhante, agradecer o Cláudio, o Bernardo, Silvana pela parceria, agradecer também nossas empresas aí apoiadoras mais uma vez, as Telas, Bayer, a BMS, Electa, Ipsen, Janssen, Merck, MSD e Roche e Zodiac, que apoiaram os nossos eventos. Lembrando que a gente tem nosso site, www.uruonkindebate.com.br, é uma plataforma onde as aulas ficam acessíveis, tem o podcast e também vai ser um canal aí de comunicação para a edição de futuros casos. Então, agradeço a todos, boa noite, até o próximo mês de outubro, no próximo evento. Obrigada, boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite. Tchau, pessoal.